Hoje você vai ficar por dentro do novo documentário de Michael, Thriller 40, ou Thriller 40, como algumas pessoas chamam. Depois desse resumo do documentário, que tem 2 horas, você vai entender por que Michael é um superstar até hoje e por que esse álbum ainda é o mais vendido em todo o mundo. Isso, a gente vai ter que voltar um pouco no álbum anterior, Off the Wall. No álbum Off the Wall, Michael Jackson, já adulto, se dedicou ao máximo para que pudesse ter reconhecimento, já que, naquele tempo, a banda dele e de seus irmãos estava começando a cair no esquecimento. Infelizmente, ele recebeu apenas um prêmio de melhor R&B. Mesmo o álbum tendo muito potencial, questões raciais foram apontadas para ele ter recebido apenas um prêmio. E então, Michael fica com muita raiva e começa a escrever self-afirmações sobre como ele iria ser o maior artista do mundo e como ele iria produzir o maior e mais vendido álbum no mundo. Então ele escreve várias vezes que irá fazer o álbum mais vendido de todos os tempos e que todos iriam conhecê-lo, pois naquele momento seu talento estava sendo colocado em dúvidas. As pessoas se perguntavam se ele era um popstar ou apenas um artista de R&B. Para provar o seu potencial, ele chama o produtor Quincy Jones, que entendia muito de música e sabia mesclar todos os ritmos perfeitamente. Ele também escolhe colaborar com Paul McCartney. E foi uma jogada de mestre, já que ele sabia que artistas negros não entravam nas paradas facilmente. Mas com Paul McCartney, ele sabia que entraria. Ele já tinha demos de Beat It, Billie Jean e Wanna Be Starting Something em sua casa, onde ele gravava tudo de maneira caseira, o que ele disse que tinha vindo das mãos de Deus, que era algo espiritual e que ele até se sentia culpado em colocar seu nome nas músicas, pois era tudo uma obra de Deus. Então, Quincy soube orquestrar suas ideias perfeitamente. Na época, Billie Jean foi considerado sexy e Michael Jackson uma espécie de bad boy, já que na música ele dizia que o filho não era dele. O clipe também foi uma obra de mestre, sendo que seus passos eram copiados por diversas pessoas. Porém, na época, a MTV não quis tocar Billie Jean, pois, segundo ela, preferiam adolescentes brancos. A emissora, então, começou a ter reclamações de músicos negros que reclamavam de ser deixados de lado por ela. Na época, David Bowie chegou a reclamar disso ao vivo, deixando o repórter desconcertado. Então, o presidente da CBS reclama em um jornal de que a emissora MTV era uma emissora racista, pois estava boicotando Michael apenas pela sua cor. E então sua gravadora afirma à MTV que iria tirar os seus artistas brancos caso eles não tocassem Michael Jackson. Pouco tempo depois, ele é convidado para Motown 25, onde ele esclarece que iria tocar com seus irmãos, mas teria seu momento solo. E então o primeiro moonwalk da história é visto. Ele coloca a bomba para explodir e sua música se torna mais popular. No documentário também vemos que artistas de hoje se inspiram em Michael Jackson e eles deram o exemplo da banda de K-pop BTS. Partindo para o álbum, também temos Human Nature, que tinha um toque da banda Toto. Aos 24 anos, Michael iria começar a conquistar o espaço que ele havia afirmado a si mesmo. Porém, após o lançamento de Thriller, que tinha sido extremamente ótimo para a gravadora e para Michael Jackson, depois de 2 semanas, o álbum começa a despencar nas paradas e Michael se vê desesperado. Porém, mais uma jogada de mestre. Quando vai receber uma placa por vendas de álbum, ele chama Jane Fonda, alguém muito famosa na época, pois ele entendeu que precisava de um artista branco para que a mídia pudesse lhe dar ouvidos. Então, a tacada final seria o videoclipe de Thriller, que ele estava relutante em lançar por suas crenças e principalmente por causa da mãe dele.
Um diretor de cinema foi chamado, John Landis, que iria fazer o videoclipe, que seria inspirado no filme Um Lobisomem Americano. Foram gastos 1,2 milhões de dólares e na época era normal apenas 50 mil dólares no máximo por um clipe. Michael começa a ensaiar freneticamente e começa a perder muito peso, ficando abaixo do peso na época. A mocinha escolhida para estrelar o clipe com ele era Ola Ray. E mesmo relutante, ele decide que iria lançar o videoclipe, deixando uma mensagem no início do vídeo de que aquilo não era o que ele acreditava. Assim que foi lançado, o álbum começa a triplicar nas vendas e ele se torna um superstar imediatamente. A MTV, que antes era relutante, agora é uma apoiadora de Michael, o promovendo quase que 24 horas, onde seu clipe era o mais pedido. Michael então se torna o fenômeno que conhecemos, com a fama de superstar. Thriller até hoje é o álbum mais vendido de todos os tempos. Infelizmente, na época, ele ainda era meio que controlado pelo pai dele, que tinha outras ideias e outros projetos em mente. Embora ele quisesse se dedicar à sua carreira solo totalmente, o pai o convence a trabalhar com os irmãos em alguns projetos, incluindo o comercial da Pepsi. Algo que Michael detestou desde o início, pois disse que aquilo era tudo coisa de sua família, já que ele sequer bebia aquele refrigerante. Durante um comercial, infelizmente, ocorre a queimadura no couro cabeludo de Michael. E sem tempo para suas dores, ele começa a tomar analgésicos. E sem muito descanso, volta a trabalhar, pois sua agenda estava mais cheia do que nunca. Então, a turnê com seus irmãos Victory Tour. Incrível que o álbum Thriller não tinha uma turnê para si. Porém, ele soube mesclar a Victory Tour com algumas músicas de seu álbum na divulgação. Inclusive, as pessoas que iam assistir aos shows dele com os irmãos sempre gritavam apenas o nome dele. O documentário então mostra a volta dele no Grammy. Se o seu álbum anterior tinha sido totalmente ignorado pela academia, agora era a vez dele brilhar. O ano era 1984 e Michael estava concorrendo em 11 categorias diferentes. Algo histórico. E então, naquela noite, ele ganha 8 prêmios, vencendo mais do que qualquer outro artista, deixando claro de que sua palavra realmente tinha poder. E ele vence o álbum que antes almejava, de álbum do ano. Então esse documentário mostra alguns bastidores e a magnitude do álbum mais vendido de todos os tempos e também o quão grande era o homem por trás desse álbum. Eu recomendo muito que vocês assistam a esse documentário. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e deixe um comentário aqui se possível. E muito obrigada!